Capítulo 1. Eu, ofendido? É inevitável que venham escândalos. Lucas 17, 1. À medida que viajo pelos Estados Unidos ministrando, tenho podido observar uma das armadilhas mais mortais e enganosas do inimigo. Ela aprisiona inúmeros cristãos, quebra relacionamentos e amplia as brechas existentes entre nós. É a armadilha da ofensa. Muitos são incapazes de atuar de forma adequada em seu chamado por causa das feridas e dores que as ofensas geraram em suas vidas. Eles estão incapacitados e impedidos de cumprir com o seu potencial. Na maioria das vezes, foram feridos por um de seus companheiros crentes. Isto faz com que a ofensa tenha um sabor de traição. No Salmo 55, 12 ao 14, Davi lamenta: Não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Eles são aqueles com quem nos sentamos e ao lado de quem cantamos, ou talvez seja aquele que está entregando o sermão. Passamos os feriados, frequentamos eventos sociais com eles e compartilhamos o mesmo escritório que eles. Ou talvez seja alguém ainda mais próximo. Crescemos com eles, lhes fazemos confidências e dormimos ao lado deles. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Você encontrará o ódio mais forte entre pessoas que um dia foram muito próximas. Os advogados poderão lhe dizer que os casos mais cruéis estão nos tribunais de divórcio. A mídia americana constantemente relata casos de assassinatos ocorridos nos lares por familiares desesperados. O lar, que deveria ser um abrigo de proteção, provisão e crescimento, onde aprendemos a dar e receber amor, em geral é a própria raiz da nossa dor. A história demonstra que as guerras mais sangrentas são as guerras civis, irmão contra irmão, filho contra pai ou pai contra filho. As possibilidades de ofensas são tão intermináveis quanto o número de relacionamentos que podemos ter, independentemente do qual sejam eles complexos ou simples. Esta verdade é um fato. Somente aqueles com quem você se importa é que podem feri-lo. Você espera mais deles, afinal, você deu mais de si a eles. Quanto maior a expectativa, maior a queda. O egoísmo reina em nossa sociedade. Os homens e mulheres de hoje cuidam de si mesmos, negligenciando e ferindo aqueles que os cercam. Isto não deveria nos surpreender. A Bíblia é muito clara quando diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3:2, KJV. Esperamos isto de incrédulos, mas Paulo não estava se referindo ao que estão do lado de fora da igreja. Ele estava falando daqueles que estão dentro dela. Muitos estão feridos, magoados e amargos. Eles estão ofendidos, mas não percebem que caíram na armadilha de Satanás. A culpa é nossa? Jesus deixou muito claro que é impossível viver neste mundo e não ser ofendido. No entanto, a maioria dos crentes fica chocada, perplexa e surpresa quando isso acontece. Achamos que somos os únicos que foram injustiçados. Esta reação nos deixa vulneráveis a uma raiz de amargura. Portanto, devemos estar preparados e armados para as ofensas,
porque a nossa reação determinará o nosso futuro. A armadilha do engano. A palavra grega traduzida como escândalo, em Lucas 17:1, vem da palavra scandalon. Esta palavra originalmente se referia à parte da armadilha na qual a isca ficava presa. Consequentemente, esta palavra significa colocar uma armadilha no caminho de alguém. No Novo Testamento, ela geralmente descreve uma armadilha usada pelo inimigo. A ofensa é uma das principais armadilhas usadas do diabo para levar as pessoas cativas. Paulo instruiu o jovem Timóteo: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços, armadilhas do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 24 ao 26. Aqueles que se envolvem em discussões ou em oposição caem em uma armadilha e se tornam prisioneiros, passando a fazer a vontade do diabo. O que é ainda mais alarmante é que eles não estão cientes do cativeiro em que se encontram. Assim como o filho pródigo, eles precisam voltar a si, despertando para sua real condição. Eles não percebem que estão jorrando águas amargas em vez de águas puras. Quando uma pessoa está enganada, ela acredita estar certa, muito embora esteja errada. Independente de qual seja o cenário, podemos dividir as pessoas ofendidas em duas categorias principais. 1. Aquelas que foram tratadas injustamente, ou 2. Aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. As pessoas que estão na segunda categoria acreditam de todo o coração que foram injustiçadas. Geralmente, elas tiram suas conclusões de informações imprecisas, ou a informação é precisa, mas a conclusão delas é distorcida. Seja qual for o caso, essas pessoas estão sofrendo e sua compreensão está obscurecida. Elas julgam por suposição, por aparência e pelo que ouviram dizer. A verdadeira situação do coração. Uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas à ofensa é mantê-la oculta, encoberta pelo orgulho. O orgulho nos impede de admitir a nossa real condição. Certa vez, fui muito ferido por alguns ministros. As pessoas diziam: Não acredito que fizeram isso com você. Você não está magoado? Eu respondia rapidamente: Não, estou bem. Não estou magoado. Eu sabia que era errado ficar ofendido, então negava e reprimia aquele sentimento. Eu me convencia de que não estava magoado, mas na verdade estava. O orgulho mascarava a verdadeira condição do meu coração. O orgulho nos impede de lidar com a verdade. Ele distorce nossa visão. Você nunca muda quando pensa que tudo está bem. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. Ele nos impede de viver a mudança de coração que tem poder para nos libertar, o arrependimento. Ver 2 Timóteo 2, 24 ao 26. O orgulho faz com que você se veja como uma vítima. A sua atitude passa a ser: fui maltratado e julgado injustamente, por isso meu comportamento é justificado.
Por acreditar que é inocente e que foi acusado injustamente, você retém o perdão, embora a verdadeira condição do seu coração esteja oculta aos seus olhos. Ela não está oculta aos olhos de Deus. Só porque você foi maltratado, não tem permissão para ficar preso a uma ofensa. Um erro não justifica outro. A cura. No livro de Apocalipse, Jesus se dirige à igreja de Laodiceia dizendo a eles, primeiramente, que se viam como ricos, abastados e não tendo necessidade de nada, e depois expondo a sua verdadeira condição: infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 14 ao 20. Eles haviam confundido o poder financeiro com poder espiritual. O orgulho ocultou a sua real situação. Muitos estão assim hoje. Eles não veem a verdadeira situação de seu coração, assim como eu não conseguia ver o ressentimento que sentia contra aqueles ministros. Eu havia me convencido de que não estava magoado. Jesus disse aos laodicenses: como sair daquele engano? Comprando o ouro de Deus e vendo a sua real condição. Compre ouro de Deus. A primeira instrução de Jesus para se livrarem do engano foi: de mim compres ouro refinado pelo fogo. Apocalipse 3:18. O ouro refinado é suave e flexível, isento de corrosão ou de outras substâncias. Somente quando o ouro é misturado a outros metais, cobre, ferro, níquel e daí por diante, é que ele se torna duro, menos flexível e mais corrosivo. Essa mistura é chamada de liga. Quanto maior a porcentagem de metais estranhos, mais duro o ouro se torna. Inversamente, quanto menor a porcentagem de liga, mais macio e mais flexível ele é. Podemos ver imediatamente o paralelo. Um coração puro é como o ouro puro, macio, suave e flexível. Hebreus 3:13 declara que os corações são endurecidos pelo engano do pecado. Se não tratarmos uma ofensa, ela produzirá mais frutos de pecado, como a amargura, a ira e o ressentimento. Essas substâncias que são acrescentadas endurecem o nosso coração, assim como a liga endurece o ouro. Isso reduz ou retira a maciez, gerando uma perda de sensibilidade. Ficamos impedidos na nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. A nossa visão apurada se torna obscurecida. Este é o cenário perfeito para o engano. O primeiro passo para refinar o ouro é triturá-lo até que ele vire pó e misturá-lo com uma substância chamada solvente. Em seguida, a mistura é colocada em um forno e derretida a altas temperaturas. As ligas e impurezas são atraídas pelo solvente e sobem para a superfície. O ouro, que é mais pesado, permanece no fundo. As impurezas ou sujeiras, como cobre, ferro e zinco, combinados ao solvente, são então removidas, produzindo metal mais puro. Agora, vejamos o que Deus diz. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Isaías 48:10. E novamente: nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6 ao 7. Deus nos refina com aflições, provações e tribulações.
Elas são o calor que separa impurezas como o perdão, as disputas, a amargura, a inveja e tantas outras do caráter de Deus em nossas vidas. O pecado se esconde facilmente onde não existe o calor das provações e aflições. Em tempos de prosperidade e sucesso, até um homem mau parecerá bondoso e generoso, mas sob o calor das provações, as impurezas sobem à tona. Houve um período em minha vida em que passei por grandes provações, como nunca antes. Eu me tornei uma pessoa rude e áspera com os que me eram mais chegados. Minha família e meus amigos começaram a me evitar. Clamei ao Senhor: de onde está vindo toda esta raiva? Ela não estava aqui antes. O Senhor respondeu: Filho, é quando derretem o ouro no fogo que as impurezas aparecem. Então ele fez uma pergunta que mudou a minha vida. Você pode ver as impurezas do ouro antes dele ser colocado no fogo? Não, respondi. Mas isso não significa que elas não estejam ali, disse ele. Quando o fogo das provações o atingiu, essas impurezas vieram à tona. Embora estivessem escondidas para você, elas sempre estiveram visíveis para mim. Agora, você precisa fazer uma escolha que decidirá o seu futuro. Você pode continuar irado, culpando sua esposa, seus amigos, seu pastor e as pessoas com quem você trabalha, ou você pode ver esta sujeira do pecado como ela é e se arrepender, receber perdão, e eu pegarei a minha concha e removerei essas impurezas da sua vida. Veja sua verdadeira condição. Jesus disse que a nossa capacidade de ver corretamente é outra chave para sermos libertos do engano. Em geral, quando somos ofendidos, nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos feriram. Justificamos a nossa amargura, a nossa falta de perdão, a nossa ira, inveja e ressentimento quando elas vêm à tona. Às vezes nos ressentimos até contra aqueles que nos lembram dos que nos feriram. Por este motivo, Jesus aconselhou: compres colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 3:18. Ver o quê? A sua verdadeira condição. Esta é a única maneira de sermos zelosos e nos arrependermos. Como Jesus ordenou em seguida, você só se arrepende quando para de culpar os outros. Quando culpamos os outros e defendemos a nossa posição, estamos cegos. Lutamos para retirar o argueiro do olho do nosso irmão quando há uma trave no nosso. É a revelação da verdade que nos liberta. Quando o Espírito de Deus nos mostra o nosso pecado, ele sempre o faz de tal maneira que ele parece separado de nós. Isto traz convicção e não condenação. Minha oração é que, ao ler este livro, a palavra de Deus ilumine os olhos do seu entendimento para que você veja a sua real condição e seja liberto de qualquer ofensa que esteja abrigando em seu coração. Não permita que o orgulho o impeça de ver e de se arrepender. Um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas, por causa do medo, não consegue liberar vida. Há 10 anos, depois de 20 anos de casados, meu marido foi embora porque não estava mais feliz. Fiquei totalmente arrasada. Há muito tempo venho tentando superar a dor, o abandono e a rejeição causada pela sua partida. Pedi a Deus que me ajudasse a perdoá-lo e realmente achei que o houvesse perdoado, mas ainda guardava em meu coração uma grande dor que não conseguia superar. Toda vez que precisava vê-lo era muito doloroso. Depois de ler A Isca de Satanás, o Espírito Santo me moveu a falar com meu ex-marido
e a pedir a ele que me perdoasse por guardar essa ofensa em meu coração. Conversamos pela primeira vez em 10 anos. Realmente creio que fui curada e liberta. Agradeço a Deus por me libertar desse jugo de escravidão que me manteve cativa por tanto tempo. D. B. Nova York.